A química, com toda certeza, é uma ciência fantástica. Embora ela exista há relativamente pouco tempo como ciência, nós já avançamos bastante na sua compreensão. Por exemplo, nós conseguimos compreender como que as substâncias são formadas, conseguimos fazer previsão de reações, conseguimos compreender como que os átomos se juntam para formar as moléculas. Inclusive, classificamos em ligação covalente, ligação iônica, ligação metálica. Vez por outra, entretanto, quando achamos que o nosso conhecimento já é suficiente, são publicados alguns artigos que abalam um pouco a nossa estrutura. Recentemente, por exemplo, foi publicado na revista Nature um artigo de pesquisadores de Stuttgart, na Alemanha, onde eles sintetizaram o que pode ser considerada a maior molécula já produzida pela humanidade. Essa molécula, inclusive, pode atingir dimensões do tamanho de uma bactéria. Sim, você não viu errado. Uma molécula com dimensões do tamanho de uma bactéria. Essa molécula também é interessante não apenas pelo seu tamanho. O tipo de ligação existente nela não pode ser classificada nem como iônica nem como covalente. Ela é produzida através de um átomo de Rydberg interagindo com um íon, especificamente tendo sua nuvem eletrônica distorcida pelo campo elétrico do íon. Você nunca ouviu falar sobre o átomo de Rydberg? Bom, calma que eu vou explicar nesse vídeo. Logo depois da vinheta, nós vamos analisar que molécula é essa. Mas antes, se você gosta de química, gosta de conteúdo científico, fica o meu convite, se inscreva aqui no Universidade da Química. Deixe o seu like, ele é muito importante para que esse canal continue crescendo. Vamos lá, se você ouviu o nome átomo de Rydberg e nesse meio tempo procurou na tabela periódica que elemento químico é esse, talvez daqueles que ficam lá embaixo, os elementos artificiais, bom, não, você não vai encontrar nenhum átomo, nenhum elemento químico chamado Rydbergênio, por exemplo. O átomo de Rydberg é um conceito. Para isso nós precisamos de alguns conceitos da química fundamental, da química geral. Desde quando nós compreendemos a estrutura eletrônica do átomo de hidrogênio, por exemplo, e sabemos que os elétrons eles ficam em níveis de energia, é possível nós fazermos algumas modificações estruturais no átomo bem interessantes que fogem ao senso comum. Sabemos muito bem que se nós fornecermos energia para um elétron, ele pode passar para um nível excitado, para um nível posterior. Uma das equações, inclusive, que mostram esse tipo de comportamento é a chamada equação de Rydberg. Você já deve ter ouvido falar dessa equação se você estudou Química Geral. Tem um vídeo aqui na Universidade da Química que vai aparecer aqui no card, onde eu explico de onde que vem essa equação de Rydberg e como ela pode ser aplicada. Peço que você termine esse vídeo e depois dê uma olhada para saber de onde veio essa equação de Rydberg. Geralmente, quando nós falamos sobre o processo de excitação eletrônica, pensamos talvez em excitar o elétron para um nível 2 apenas. Se nós elevarmos a energia fornecida para esse determinado átomo, ele acaba se transformando em um íon. Bom, o átomo de Rydberg é quando nós conseguimos fornecer energia suficiente para esse elétron para ele atingir níveis muito elevados de energia, entretanto, ele ainda está interagindo com o núcleo, ele não sai do átomo, nós não formamos um cátion. Por exemplo, só para termos uma ideia, um átomo de Rydberg normal, nós conseguimos atingir níveis entre 50 a 100. Um átomo de hidrogênio com N igual a 134, sim, imagine pegar o elétron do átomo de hidrogênio, fornecer energia suficiente para que ele vá para o nível 134. Bom, nessa condição, e seria possível, por exemplo, numa situação de muito baixa temperatura, nós teríamos um átomo de hidrogênio com raio atômico de 1 micrômetro. Isso significa um raio atômico 10.000 vezes maior do que o raio atômico do estado fundamental do hidrogênio. Na verdade, já se produzem átomos de Rydberg há muito tempo, não é um conceito novo. Talvez nós não ouvimos falar no nosso dia a dia, mas a comunidade científica, principalmente os físicos, conhecem bem o átomo de Rydberg. No geral, nós conseguimos produzir esses átomos através de elementos de metais alcalinos, porque os metais alcalinos eles apresentam baixa energia de ionização. Na prática, nós conseguimos promover a excitação eletrônica com mais facilidade. Nesse caso específico, os pesquisadores utilizaram o átomo de rubídio.
baixaram a temperatura, forneceram energia através de fótons e conseguiram excitar o elétron na camada de valência do rubídio a um nível muito grande. Com isso, o átomo ficou realmente gigante e esse elétron não saiu do átomo. Acontece que numa condição dessas, essa nuvem eletrônica acaba se tornando muito maleável. É possível distorcê-la com muita facilidade. Os átomos de Rydberg são muito sensíveis a campos elétricos. E eles utilizaram um cátion. O próprio campo elétrico do cátion, então, seria o motor para formar essa ligação. Na presença desse cátion, a nuvem eletrônica foi distorcida e foi observada uma interação entre esse cátion e a nuvem eletrônica do átomo de Rydberg. É um processo muito parecido com o que nós chamamos de poder polarizante e polarizabilidade, conceitos que se estudam nas aulas de química inorgânica, por exemplo. Só que nesse caso, nós estamos fugindo dos exemplos comuns e indo para uma condição bem especial. Bom, o que indica que isso é uma ligação? Os pesquisadores verificaram que, principalmente através de espectros vibracionais, que existe uma comunicação entre o átomo de Rydberg e esse cátion que gerava o campo elétrico. Simplesmente eles vibravam juntos, o que é um indicativo de que existe uma interação ali. Entretanto, essa interação não pode ser classificada como uma ligação covalente, não pode ser classificada como uma ligação iônica, muito menos como uma ligação metálica. Então ele propõe aí um tipo de ligação anômalo, um tipo de ligação bem particular. Essa molécula apresenta um tamanho enorme, sendo muito maior, por exemplo, do que a anterior maior molécula já sintetizada. E como existe uma interação entre as duas unidades, o átomo de Rydberg e o cátion, os pesquisadores, consideraram que ela é uma molécula. Mas vem cá, você realmente concorda que uma estrutura dessas poderia ser classificada como uma molécula? Deixe nos comentários que eu vou querer ver a sua resposta. E aí, vejam o que era considerada a maior molécula já sintetizada anteriormente. Vejam aí que nós temos uma estrutura orgânica com várias ligações covalentes, de fato uma molécula. Essa estrutura entre o átomo de Rydberg e o cátion, mesmo tendo interação entre eles, é bem maior do que essa molécula anterior. Mas podemos classificá-la como uma nova molécula? Ou como a maior molécula já produzida? Ou mesmo essa interação pode ser classificada como uma ligação química? Bom, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de saber a sua opinião nesse respeito. Era isso, pessoal, que eu gostaria de apresentar a vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Já tinham ouvido falar sobre o átomo de Rydberg? Já tinham ouvido falar sobre essa possível maior molécula já produzida? Deixe aqui nos comentários. Se gostaram do vídeo, dê o seu like, se inscreva. E se você gosta, por exemplo, de subpartículas, de estrutura atômica, aqui do lado eu vou deixar a indicação de um vídeo aqui do Universidade da Química, onde eu falo sobre todos os tipos de subpartículas. É um vídeo bem legal para nós entendermos como funciona a estrutura atômica. Não deixe de clicar nele não. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.